O sol nascia lentamente sobre a base militar quando o sargento Daniel Almeida recebeu a notícia. Depois de quase 8 anos em serviço ativo, ele finalmente seria dispensado. Seu coração se encheu de um misto de alívio e medo do desconhecido. Os sons de helicópteros e tiros ainda ecoavam em sua mente, mesmo em silêncio. Ele lembrava com clareza de seus companheiros perdidos em emboscadas cruéis. Cada cicatriz em seu corpo carregava uma história que o mundo jamais conheceria. Mas, agora, sua missão era outra: reencontrar a família e tentar viver em paz. Ele arrumou sua mochila e olhou pela última vez para o campo de batalha que o moldou. A chegada no aeroporto foi marcada por um silêncio estranho e pesado. Ninguém o esperava com cartazes, flores ou lágrimas de alegria. Daniel caminhou sozinho até a saída, onde um táxi o aguardava. Durante o trajeto, reconheceu ruas e bairros que pareciam ter parado no tempo. Sua cidade natal estava igual, mas ele se sentia completamente diferente. Ao chegar em casa, foi recebido com um abraço tímido da mãe, já envelhecida. Ela tentou esconder as lágrimas, mas não conseguia disfarçar a emoção. Daniel entrou, sentou-se no sofá e ficou em silêncio, encarando o vazio da parede. As primeiras semanas foram estranhas e desconfortáveis. A rotina civil parecia um mundo paralelo, distante demais da realidade militar. Daniel acordava de madrugada, sempre em alerta, como se ainda estivesse em patrulha. Barulhos comuns o faziam reagir com tensão, como se estivesse sob ataque. Sua mãe observava em silêncio, sem saber como ajudá-lo. Ele evitava sair de casa e recusava convites de amigos e parentes. O espelho mostrava um homem com um olhar distante e feridas invisíveis. Daniel percebia que, apesar de ter voltado, ainda estava preso à guerra. Certa noite, durante um pesadelo, Daniel acordou gritando por socorro. Sua mãe correu até o quarto, desesperada e sem saber o que fazer. Ele suava frio e tremia, com o olhar perdido em algum lugar do passado. Depois de se acalmar, contou sobre o ataque que presenciou no Afeganistão. Era a primeira vez que falava sobre aquilo com alguém da família. Sua mãe o ouviu com atenção, segurando sua mão com força. Ela sabia que ele precisava de ajuda, um profissional, mas temia sugerir isso. Daniel, por sua vez, começava a perceber que não podia enfrentar tudo sozinho. Incentivado pela mãe, Daniel procurou o centro de apoio a veteranos da cidade. Lá encontrou outros homens e mulheres com histórias semelhantes. Cada rosto carregava marcas de batalhas físicas e emocionais. As sessões em grupo eram difíceis no começo, mas pouco a pouco ele se abriu. Falou sobre o medo constante, a culpa pelos que não voltaram e a dor do silêncio. Outros compartilhavam traumas semelhantes, criando uma rede de empatia mútua. Daniel sentia que pela primeira vez desde sua volta não estava sozinho. O centro tornou-se um ponto de refúgio em sua nova caminhada. Na tentativa de se reconectar com a vida, Daniel começou a caminhar todas as manhãs. O bairro parecia mais vivo com o canto dos pássaros e as crianças nas calçadas. A cada passo, ele tentava deixar para trás os horrores que o assombravam. Foi durante uma dessas caminhadas que reencontrou Mariana, sua antiga namorada. Ela estava com um cachorro no parque e sorriu ao vê-lo, surpresa. Conversaram por alguns minutos e ela o convidou para um café. Ele hesitou, mas aceitou, curioso, para reviver uma parte esquecida de sua vida. Naquela tarde, ele sentiu algo diferente, uma fagulha de esperança. O reencontro com Mariana se transformou em uma amizade renovada. Ela ouvia com atenção, sem julgamento, cada relato que Daniel fazia. Mesmo nas pausas dolorosas, ela permanecia ao seu lado. Ele começou a sorrir mais, mesmo que timidamente, durante suas conversas. Mariana o incentivou a escrever sobre suas experiências como uma forma de libertação. Daniel começou a registrar seus pensamentos em um caderno velho.
Cada palavra escrita era um pedaço de dor que deixava para trás. A escrita tornou-se uma terapia silenciosa, um grito calado de cura. Com o tempo, Daniel decidiu visitar o túmulo de um antigo companheiro de guerra. Levou flores, uma carta e seu caderno com os relatos. Sentado ao lado da lápide, leu em voz alta tudo o que havia escrito. Lágrimas escorreram em silêncio, como um pedido de desculpas e um adeus. Ele agradeceu pelo companheirismo, pelo sacrifício e pela coragem compartilhada. Naquele momento, sentiu um peso saindo de suas costas. Daniel sabia que jamais esqueceria a guerra, mas podia tentar perdoar a si mesmo. O passado estava ali, mas não precisava controlar seu futuro. Fortalecido pelas conversas com Mariana e pelas sessões no centro de apoio, Daniel evoluía. Começou a dar palestras em escolas, falando sobre os impactos da guerra. Alunos ouviam atentos, surpresos com a profundidade de seus relatos. Ele mostrava que ser soldado ia além das armas, era também sobreviver à volta. Em suas falas, buscava transmitir humanidade, dor e também superação. Muitos jovens se emocionavam e o viam como um verdadeiro exemplo de resiliência. Daniel encontrava propósito em ajudar os outros a entenderem o que viveu. Aos poucos, sua dor se transformava em força para reconstruir. Apesar do progresso, os dias difíceis ainda existiam. Algumas noites voltavam os pesadelos e os pensamentos sombrios. Mas agora, Daniel tinha ferramentas e apoio para enfrentá-los. Ele aprendeu a respirar fundo, a escrever e a pedir ajuda quando necessário. Sua mãe notava a diferença e se orgulhava do filho resiliente que tinha. Mariana continuava ao seu lado, agora com um brilho especial nos olhos. Eles começavam a planejar coisas simples, como viagens e jantares. Daniel não era mais apenas um veterano, era um homem em reconstrução. Daniel decidiu visitar a antiga escola onde estudou, convidado para uma palestra. Ao entrar no pátio, foi invadido por memórias da adolescência e do tempo antes da guerra. O auditório estava cheio de jovens curiosos e atentos. Ele começou, com hesitação, mas logo encontrou sua voz. Contou sobre sua decisão de servir, o treinamento e o impacto do campo de batalha. Falou das perdas, do medo e do sentimento de vazio ao retornar. Os alunos ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra como se estivessem lá. Ao final, foi aplaudido de pé, com alguns emocionados em lágrimas. Após a palestra, Daniel foi cercado por alunos e professores com perguntas. Eles queriam entender como ele lidava com os traumas e o que o motivava. Ele falou sobre Mariana, sua mãe e o Centro de Apoio a Veteranos. Destacou a importância de buscar ajuda e não carregar tudo sozinho. Um professor sugeriu que ele escrevesse um livro com seus relatos. A ideia o pegou de surpresa, mas plantou uma semente em sua mente. Talvez suas palavras pudessem ir além das palestras e alcançar mais pessoas. Naquela noite, Daniel pensou seriamente em transformar suas dores em páginas. Começou a organizar seus escritos, revisando o caderno onde tudo havia começado. Cada página era uma ferida aberta e, ao mesmo tempo, um passo de cura. Releu relatos de combates intensos, despedidas de companheiros e noites insones. Chorou algumas vezes, parando para respirar e se recompor. Mas ao final de cada sessão de escrita, sentia-se mais leve. Mariana ajudava na revisão, sugerindo títulos e estrutura. O projeto do livro virou um novo propósito em sua jornada. Era como se estivesse reconstruindo a si mesmo, palavra por palavra. Enquanto escrevia, Daniel continuava com as sessões no centro de apoio. Lá conheceu Gustavo, um veterano que havia perdido uma perna em combate. Gustavo era sarcástico, duro, mas extremamente inteligente e leal. Logo tornaram-se amigos e confidentes, trocando histórias e medos. Daniel o convidou para participar do livro,
com um capítulo próprio. Gustavo aceitou e escreveu um relato tocante sobre adaptação e orgulho ferido. Os dois começaram a pensar em uma série de livros com várias vozes de veteranos. A dor compartilhada entre irmãos de guerra virava um poderoso testemunho de vida. A relação entre Daniel e Mariana evoluía com naturalidade e profundidade. Ela não apenas o apoiava, mas também o desafiava a crescer. Aos poucos, começaram a planejar morar juntos em um pequeno apartamento. Ele sentia medo do compromisso, por insegurança emocional, mas estava disposto a tentar. Mariana entendia seus silêncios e respeitava seus espaços. Eles aprendiam a lidar com as cicatrizes um do outro com empatia e paciência. Daniel começava a acreditar que poderia, enfim, ser feliz fora da guerra. Mariana se tornava seu novo porto seguro em tempos de tempestade. Certo dia, Daniel foi surpreendido com um convite para um programa de televisão. Era uma entrevista sobre veteranos e saúde mental, em rede nacional. A princípio recusou, temendo exposição e julgamento. Mas Gustavo o encorajou a aceitar, dizendo que sua voz poderia salvar vidas. Com apoio de Mariana, ele topou participar. Durante a gravação, falou com sinceridade e emoção, sem esconder suas fragilidades. O programa teve grande repercussão e gerou uma onda de mensagens e agradecimentos. Daniel percebeu que seu testemunho tinha mais poder do que imaginava. Após a entrevista, o projeto do livro ganhou visibilidade e apoio. Editoras entraram em contato oferecendo propostas de publicação. Daniel escolheu uma pequena editora independente pela liberdade criativa. Junto com Gustavo, organizou os capítulos. Prefácio e dedicatória. Decidiram chamar o livro de Além do Combate, Vozes que Voltaram. Incluíram relatos de outros veteranos que conheceram no centro. Cada história era única, dolorosa e, ao mesmo tempo, inspiradora. O livro ficou pronto e a data de lançamento foi marcada para o mês seguinte. No dia do lançamento, Daniel sentiu um frio na barriga ao chegar à livraria. O espaço estava lotado de leitores, jornalistas e amigos. Sua mãe estava na primeira fileira, com os olhos brilhando de orgulho. Mariana o segurava pela mão, dando-lhe forças com o olhar. Gustavo fez um discurso emocionado, destacando o valor da coragem de falar. Daniel subiu ao palco e, com a voz firme, leu um trecho de seu capítulo. Ao terminar, a plateia o aplaudiu com entusiasmo e respeito. Ali, naquele momento, ele sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Com o sucesso do livro, surgiram convites para palestras, entrevistas e eventos. Daniel começou a viajar pelo país, contando sua história e ouvindo outras. Veteranos o procuravam para agradecer e compartilhar suas dores. Alguns encontravam forças para procurar ajuda, inspirados por sua coragem. Ele se sentia útil novamente, como em uma missão de paz. O soldado que antes só sabia lutar, agora sabia escutar e acolher. Mariana o acompanhava em algumas viagens, reforçando o elo entre eles. Daniel percebia que o amor era também uma forma de cura silenciosa. Apesar da nova rotina, Daniel ainda enfrentava seus demônios internos. Havia dias em que o vazio voltava, silencioso e sufocante. Mas agora, ele sabia que isso fazia parte do processo de reconstrução. Com terapia, apoio e propósito, enfrentava cada recaída com mais equilíbrio. O passado não desaparecera, mas não era mais seu carcereiro. Daniel se via como um sobrevivente que escolheu viver de verdade. Sabia que a guerra nunca sairia dele, mas que podia dar outro significado a ela. O retorno para casa, enfim, se transformava em renascimento. A vida de Daniel tomava um rumo mais calmo e estruturado. Ele e Mariana decidiram oficializar a união com um pequeno casamento civil. Sem festas grandiosas, apenas os mais próximos e significativos estavam presentes. Gustavo foi padrinho,
E sua mãe, radiante, chorava de felicidade. Daniel trocou votos simples, mas carregados de sinceridade e emoção. Mariana o olhava com ternura, consciente de cada batalha que ele havia vencido. O casal se abraçou longamente após o sim, como quem selava um pacto de vida nova. Aquele dia simbolizou mais do que um casamento. Foi o recomeço de uma alma em paz. Poucos meses depois, Mariana anunciou que estava grávida. Daniel recebeu a notícia com lágrimas nos olhos e um abraço apertado. Ele sentia medo, mas também uma alegria genuína como há muito não experimentava. Ser pai era algo que jamais havia se permitido imaginar durante os anos de guerra. Começaram os preparativos para o quarto do bebê e as escolhas de nomes. Daniel escrevia cartas para o futuro filho como forma de se preparar emocionalmente. Queria que seu filho conhecesse sua história, mas sem carregar seus traumas. Acima de tudo, queria ser um pai presente, algo que a guerra quase lhe tirou. Durante os meses de gestação, Daniel aprofundou sua atuação social. Criou uma ONG para ajudar veteranos a recomeçarem suas vidas fora do exército. Ofereciam acolhimento psicológico, oficinas de requalificação e rodas de conversa. O projeto cresceu rápido e ganhou apoio de entidades públicas e privadas. Daniel coordenava tudo com dedicação e empatia, colocando sua dor a serviço do outro. Gustavo era responsável pelas oficinas práticas e pela parte administrativa. Muitos veteranos encontravam ali o que ele tanto procurou ao retornar: pertencimento. O espaço virou símbolo de reconstrução, esperança e dignidade. Em uma tarde chuvosa, Daniel recebeu a visita de um jovem soldado recém-retornado. Ele se chamava Lucas e estava em profundo estado de choque e silêncio. Daniel reconheceu no olhar dele o mesmo vazio que um dia carregou. Com paciência, ofereceu café, escuta e uma presença tranquila. Sem forçar nada, deu tempo para que o rapaz se sentisse seguro. Dias depois, Lucas começou a falar e contou seus traumas e pesadelos. Daniel o acompanhou de perto, como alguém que sabe exatamente o que fazer. Mais uma vez, ele entendeu o valor de estar vivo para servir a algo maior. Mariana entrou em trabalho, de parto durante uma madrugada fria. Daniel correu para o hospital com o coração acelerado e as mãos suadas. Na sala de espera, lembrou dos dias em que lutava para sobreviver em zonas de guerra. Agora, lutava para manter a calma e esperar pela nova vida que chegava. Após algumas horas, ouviu o choro do bebê e seu mundo parou por alguns segundos. Era um menino, saudável, forte e com olhos brilhantes como os da mãe. Mariana o recebeu nos braços com um sorriso cansado e cheio de amor. Daniel chorou ao segurá-lo pela primeira vez e sussurrou: "Agora eu venci." Batizaram o menino de Gabriel, um nome que representava força e proteção. Os dias seguintes foram repletos de aprendizado, noites em claro e muito amor. Daniel trocava fraldas, preparava mamadeiras e embalava o bebê com carinho. Sentia-se parte de algo puro, real e profundamente transformador. Cada gesto simples com o filho curava uma parte de sua alma. Mariana dizia que ele era um pai maravilhoso, apesar de suas inseguranças. Daniel começou a escrever um segundo livro, desta vez sobre paternidade e trauma. Queria que outros pais veteranos soubessem que também podiam recomeçar. Gabriel crescia, rápido, e se tornava uma criança curiosa e afetuosa. Daniel o levava ao parque, ensinava a andar de bicicleta e contava histórias. Algumas vezes, narrava partes da guerra de forma simbólica, como se fossem lendas. Usava metáforas para ensinar coragem, resiliência e o valor da paz. Gabriel adorava ouvir sobre o soldado valente que venceu a escuridão. Daniel percebia que não precisava esconder tudo, apenas transformar a dor em aprendizado. A paternidade o ajudava a encarar seus próprios traumas com mais leveza. Era como se, através do filho,
ele se reconectasse com sua própria infância perdida. No 5º aniversário de Gabriel, Daniel organizou uma celebração simples, mas especial. Convidou veteranos, amigos e crianças do bairro para um piquenique no parque. Durante a festa, observou os risos, as brincadeiras e a leveza do momento. Lembrou-se de tantos companheiros que não voltaram, desejando que pudessem ver aquilo. Em seu discurso, agradeceu a vida, a família e a força de continuar. Disse que o verdadeiro combate não era na guerra, mas na escolha diária de viver. Todos aplaudiram emocionados, reconhecendo a beleza de sua jornada. Daniel, sorrindo, olhou para o céu e sussurrou um silencioso "Obrigado". Com o passar dos anos, Daniel tornou-se referência nacional na defesa dos veteranos. Recebeu homenagens, prêmios e reconhecimento por seu trabalho social. Mas o que mais valorizava eram os abraços sinceros e os depoimentos de transformação. Continuava firme na ONG, agora expandida para outras cidades. Escreveu mais 2 livros. Deu centenas de palestras e participou de documentários. Mesmo assim, nunca perdeu a simplicidade e a compaixão com quem estava começando a cura. Era lembrado por todos como alguém que venceu a guerra dentro de si. E ensinava todos os dias que voltar para casa é também um ato de coragem. Daniel, agora com cabelos grisalhos, caminhava pelo mesmo parque onde reencontrou Mariana. Gabriel, adolescente, corria ao seu lado, cheio de energia e sonhos. Sentou-se em um banco e observou o mundo com olhos calmos e coração em paz. Sentia-se completo apesar das cicatrizes, por tudo o que construiu após a guerra. Mariana chegou com um sorriso e um beijo, como nos velhos tempos. Daniel pegou seu caderno antigo e escreveu a última frase: "O soldado voltou e vive". A guerra ainda existia em sua memória, mas não o dominava mais. Ali, naquele banco, em um dia comum, encontrou sua verdadeira vitória.